Olá, sejam bem-vindos ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que traz para você temas importantes e de interesse público. Nesta edição, a pauta é câncer de mama, diagnóstico precoce, protocolo de tratamento e chance de cura. Converso com a mastologista Marilana Geimba. Doutora, seja bem-vinda à programação da TV Alemes para falar de um assunto tão importante que é a saúde da mulher. Bem-vinda. Eu que agradeço, Ida, o convite e espero que a gente consiga transcorrer uma boa conversa, né, para a gente alertar as nossas meninas. E é um alerta de sempre, né, doutora? Por isso que eu já trago para essa abertura do programa, se o autoexame é o mais indicado ainda em caso de suspeita, um alerta, é ali que acende a luzinha, algo não está bem com o meu corpo. Na verdade, assim, é um somatório de cuidados que são necessários para que a mulher ela tenha o diagnóstico mais precoce possível com relação ao câncer de mama. A gente sabe que, por exemplo, assim, a mulher que ela se cuida, que ela faz um autoexame, por exemplo, ela vai também ao mastologista, ao ginecologista, ela faz seus exames de prevenção. Porém, a gente sabe que só o autoexame não é suficiente para um diagnóstico precoce do câncer da mama. Tem uma observação também em relação à secreção, a pele avermelhada na mama? Tem esse alerta também? Tem. Os sinais de alerta para um câncer de mama que já tenha sintomatologia clínica são nódulos. Nódulos são carocinhos dentro da mama. Palpáveis? Palpáveis, né? Pela mão. Então, a mulher, quando ela toca na mama, ela percebe que tem alguma coisa anormal, como se fosse uma pedrinha dentro da mama. Outras coisas também que são comuns, além do nódulo e da alteração de pele, são secreções. Porém, é importante que a gente fale que a grande maioria das mulheres tem secreções na mama, que são secreções produzidas pela glândula. As secreções normais da mama, que é bem importante que a gente ressalte, são de cor branca, amarelada, esverdeada e marrom. Os sinais de alerta de secreção, de que deve a mulher tomar um pouco de cuidado, é a vermelha como sangue e a transparente como água. Além do nódulo, da alteração de pele, da secreção, existe um tipo especial de tumor que ele pode causar alteração no mamilo. Então, o mamilo ficar descamando não é uma situação agradável, que pode, em algumas das situações, indicar uma doença na mama. Doutora, em que situação, em que momento, na verdade, é indicado esse autoexame? Porque tem um ciclo menstrual, a mama incha, tem retenção de líquido. Então, assim, que momento é indicado esse autoexame? Porém, é o alerta. A gente não pode ficar nesse conforto do autoexame. Médico, sempre, pelo menos uma vez ao ano. Perfeito, perfeito. O autoexame, que seria o autocuidado, a mulher, quando for fazer, deve fazer no período pós-menstrual. Só que é importante ressaltar, realmente, só o autoexame ele não é suficiente, só o exame clínico feito pelo médico também não é só suficiente, são necessários, né, mais exames complementares, dependendo da faixa etária da mulher. Quando a gente fala em exames, né, clínicos, e mais exames, como a senhora disse, a mulher pode chegar com essa suspeita, né, do toque, né, de ter feito o autocuidado, né? O que a gente tem? Ultrassom, radiografia, né, a mamografia, biópsia, qual que é essa sequência de investigação? A gente tem dois panoramas, né? A mulher que está fazendo por prevenção e a mulher que está fazendo porque percebeu alguma coisa na mama. Então, por exemplo, assim, a mulher que tem um nódulo palpável na mama,
é um tipo de investigação. A mulher que é assintomática, exame clínico feito pelo médico também, sem nenhuma alteração, é outro contexto. Vamos falar do que você comentou, que seriam as mulheres que têm nódulos na mama já palpáveis, tanto por ela quanto pelo médico. É a rotina de investigação de nódulo, que vai incluir, conforme a faixa etária, acima de 40 anos, mamografia, pode ser seguido ou não de ultrassom, seguido ou não de biópsia, porque vai depender do tipo do tumor benigno ou com suspeita de malignidade, essa investigação. Então, tem situações que só a mamografia já exclui alguma coisa mais grave, tem situações que a gente precisa pedir ultrassom e biópsia. Então, depende realmente de cada caso. Exatamente. E tem caso, inclusive, que é só mesmo o acompanhamento, porque os nódulos são benignos, né? Então, nem precisa passar por essa cirurgia para extrair esses nódulos. Tem essa situação também. Tem as duas situações, as duas condições ali médicas. Tem. A gente indica cirurgia em nódulos grandes, em nódulos suspeitos, ou por mamografia, ou por ultrassom, ou por ressonância, ou biópsia alterada. Histórico familiar de câncer de mama, também é importante a gente avaliar o risco dessa mulher, dela ter um câncer no momento, ou dela vir a ter um câncer no futuro. Então, isso tudo entra no diagnóstico de se vai precisar cirurgia ou se vai precisar de acompanhamento. Acho que você já deve ter visto, né, nos exames, que existe uma classificação. Conforme a classificação de Behards, que é uma classificação internacional que define a gravidade da lesão, vou chamar de lesão, que existe na mama, é a conduta que a gente vai tomar. Então, é o protocolo. Essa classificação é um protocolo. E esse protocolo, então, entre essa classificação, entre o exame clínico, entre os exames complementares e o risco de cada mulher. Ou seja, que é essa questão também do histórico familiar de câncer, né? É o risco em geral, onde inclui os fatores de risco da própria mulher, os fatores herdados, por exemplo, se ela tem histórico familiar ou não de câncer de mama, que o principal fator de risco, assim, quando fala em histórico familiar, é mulheres com câncer de mama na família, parente de primeiro grau e abaixo de 50 anos. Esse é o risco maior. Aí vão se somando os riscos conforme a história de cada mulher. Doutora, uma situação, que avaliação a senhora faz desses 2 anos de pandemia? A saúde da mulher foi prejudicada, tem diagnóstico tardio, com lesão avançada. O que a senhora tem observado aí clinicamente? O que a gente percebeu? Que muitas mulheres nesses 2 anos de pandemia não fizeram nenhum tipo de avaliação. E algumas já estavam com exames, vamos dizer assim, atrasados. Então, somaram-se os exames atrasados junto com o período de pandemia. Tem mulheres que não têm, que têm exames há 3 anos atrás. E o que a gente está percebendo? Que aquelas que, vamos dizer assim, teriam o diagnóstico de um câncer de mama há 2 anos atrás, estão fazendo o diagnóstico agora. Então, o tamanho da lesão está um pouco maior. E isso leva a maior gravidade de tratamento. E você trouxesse, né, justamente a sua função, a sua especialidade. A gente tem o oncologista e a senhora, né, mastologista. Qual que é a sua função nesse cenário, nesse diagnóstico? O mastologista, o médico mastologista, né, a formação é uma especialidade direcionada à área da mama, onde inclui prevenção primária, que seria evitar os fatores de risco, a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce dos tumores de mama e das doenças benignas também, o tratamento clínico, tratamento cirúrgico e acompanhamentos. Então, o mastologista, ele diagnostica e ele trata
as mulheres com doenças da mama, tanto benignas quanto malignas. Doutora, quais são os fatores de risco? São vários, né? Mas a gente tem como especificar assim, tem os fatores genéticos. A maioria das mulheres, a maioria das que tem câncer de mama, não tem nenhum fator de risco que eu vou comentar agora. Nenhum. A grande maioria não tem fator de risco. 85% da população feminina que tem câncer de mama não tem fator de risco detectável, para vocês verem como ele é multifatorial, né? Os fatores detectáveis incluem os fatores da própria mulher, que são os fatores relacionados à reprodução, que inclui uma primeira menstruação muito jovem, uma menopausa muito tardia, um pequeno número de filhos, não amamentar. Isso são fatores da própria mulher. Aí tem alguns outros fatores que são genéticos, que é só em 5% de todas as mulheres com câncer de mama que tem risco genético mesmo. Aí tem as mulheres que têm tendência familiar a ter câncer, que são aquelas mulheres que têm uma avó com 80 anos com câncer de mama, a tia paterna, uma tia, sei lá, com 80 anos, 70. Isso não configura um histórico familiar de câncer de mama. Mas aí se inclui, tem câncer de pulmão, tem câncer de estômago, tem câncer de próstata, tem câncer disso. Configura que ela tem um maior risco para poder ter algum tipo de câncer. Não necessariamente de mama. Mas tem o risco de desenvolver essa doença. Pode ter um risco um pouquinho aumentado de desenvolver essa doença. E aí tem aqueles outros fatores que eu configuro assim como na qualidade de vida, que é a mulher que fuma, que é a mulher que consome bebida alcoólica, algum tipo de droga que possa interferir no organismo, a alimentação não muito saudável, com excesso de carne vermelha e gordura animal, as mulheres que são muito sedentárias, e a questão do emocional e do estresse, dessa pressão que as mulheres têm vivido na tripla jornada, né? Não é nem dupla, mas já é uma tripla jornada, não configura um fator direto, mas como altera a qualidade de vida da mulher, acaba caindo a imunidade, e com a imunidade alterada, as doenças, no geral, elas têm uma maior tendência. É aquilo que a gente sempre fala, tratando dessa predisposição aí em relação a emoções, né, a sentimentos. Interfere no organismo, né? O corpo sente. Sim. Então, por exemplo, perdas, mágoas, ressentimentos, rancores, interferem diretamente no sistema, né, no organismo. E isso faz com que a imunidade caia. E diminuindo a imunidade, as doenças são mais predisponentes, e tem doenças que são específicas, né? Mais no deprimido, mais no ansioso, mais e assim por diante. Então, o emocional, no geral, ele interfere diretamente na gênese, né, das doenças, mas não que seja uma causa. É um somatório. Doutora, essa visita ao especialista tem que virar rotina na vida da mulher a partir de que idade? É uma coisa extremamente importante, que nem se falou, o termo rotina é uma coisa que a gente precisa reforçar mesmo. Que nem a gente tem rotina de escovar o dente, por exemplo. A gente tem que criar o hábito de ir ao médico mesmo sem estar sentindo nada. Isso porque pode ter algo que não esteja legal, que está silencioso desenvolvendo, crescendo ali, não é? Porque a questão vou puxar a palavra silencioso. O câncer de mama, na grande maioria das mulheres, ele é silencioso, ele não dá sinal nenhum, ele não se mostra. Os exames de rastreamento, que a gente já vai falar também, os exames de rastreamento, eles conseguem detectar lesões não palpáveis. Mas pensando naquilo que a mulher sinta,
o câncer de mama, na maioria das vezes, ou vamos inverter até a frase, na minoria dos casos dá sintoma, como, por exemplo, a dor. Dor é um sintoma que a grande maioria relaciona com alguma coisa grave. Porém, na mama, a dor ela não está relacionada diretamente às coisas graves, como o câncer. Então, é importante a gente ressaltar que dor não é o sinal que a mulher deve pensar ou procurar ou esperar sentir para que ela vá ao consultório nem sempre sente, né, apalpando. Nem sempre sente palpando, porque, por exemplo, assim, os estudos mostraram o seguinte: uma mulher que ela tá se examinando, a grande maioria delas detecta nódulos com mais de 2 centímetros. E para a ciência, isso já chama atenção, 2 centímetros. Sim, a partir de 2 centímetros, a grande maioria, mas a média é de 3 a 4. Entendi. Porém, o médico ele consegue detectar nódulos em torno de 1 a 2 centímetros. Um pouco menos do que a própria mulher, na grande maioria, né? E os exames de rastreamento conseguem detectar não palpável, que é o X da questão. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico de um câncer de mama, por exemplo, mais cedo é o tratamento e maior a chance de cura. Com menores tratamentos. Exatamente. Como que está essa evolução em relação ao tratamento e que dá essa projeção de cura? A ciência avançou também, né? Com certeza. Quanto mais cedo a mulher fizer o diagnóstico, menor é o tratamento cirúrgico, por exemplo, menores são os tratamentos complementares como quimioterapia e radioterapia e hormonioterapia e a imunoterapia. Quanto menor, quanto mais rápido o diagnóstico, a cura é proporcional a esse tamanho, esse número de células que tem cancerígenas dentro do organismo. Então, por isso que é importante que a mulher saiba que ela precisa, mesmo sem sentir nada, não tem secreção, não tem dor, não tem caroço, não tem alteração de pele, não tem descamação de mamilo, não tem nada, ela deve procurar o médico pelo menos uma vez ao ano. Isso está disponível pelo sistema público. Tanto público quanto privado. Isso também é disponível. Por exemplo, se a gente for falar em exames de rastreamento, certo? O que é considerado exame de rastreamento de população assintomática? Quer dizer, exame de detecção de câncer de mama de forma precoce em mulher que não sente nada. É a mamografia. Esse é o método de rastreamento tanto nacional quanto internacional, que se observou que aquelas mulheres que fazem dentro da recomendação a mamografia conforme é para ser feita, elas têm um diagnóstico mais precoce com uma chance de cura maior. Então, mostrou diminuição de mortalidade. É o único exame que mostrou esse percentual de diminuição de mortalidade. Por isso que a mamografia ela é preconizada em mulheres a partir de 40 anos. Aí, se você me perguntar, mas por que 40 anos? Porque a mama, nossa, ela vai alterando a constituição conforme a idade. E para o raio-x, a gente precisa ter contraste entre a glândula e a gordura. E quanto mais velha a mulher, quanto mais idade, mais gordura tem. Então, a gente consegue o contraste necessário para o diagnóstico precoce através da mamografia, a partir de 40 anos. Doutora, a gente está falando todo de um aconselhamento de autocuidado e rotina de visitação ao especialista. Feito isso, o diagnóstico precoce, como que fica o protocolo
para esse tratamento antes de chegar até a cirurgia? Qual que é a situação para uma cirurgia para retirada dessa lesão, para reconstrução da mama? À medida que a gente tem uma suspeita, a gente vai partir para a confirmação do diagnóstico, se possível, antes da cirurgia. Que assim a cirurgia já é direcionada para o tratamento e não para um diagnóstico, por exemplo. Mas digamos a mulher ela tem um câncer de mama, né? Acho que é essa a pergunta, né, Ida? A mulher tem um câncer de mama, que a gente fez a mamografia, fez os exames complementares, diagnosticou um câncer de mama. O tratamento também é proporcional ao tamanho da lesão. Por exemplo, os nódulos pequenos, as cirurgias são menores. A gente faz um tratamento cirúrgico na qual conserva a mama. Os nódulos grandes, a cirurgia já é maior. Então, proporcional ao tamanho da mama, tamanho da lesão, é o quanto da mama a gente retira do ponto de vista cirúrgico, que pode incluir uma retirada parcial ou uma retirada total da mama. Entendi. A partir do tratamento cirúrgico, são feitos os tratamentos complementares. Ou, até antes da cirurgia, também pode ser feito quimioterapia em tumores um pouco maiores. Doutora, a gente está falando de intervenções, né, cirúrgicas, de tratamento clínico, medicamento. Mas existem também outros fatores que interferem na cura, que é a força dessa mulher, é a fé, é o aparato, é a acolhida de amigos, da família. Isso conta muito. Eu costumo dizer, é um remedinho extra especial. Olha, Ida, eu gosto muito de falar desse assunto que você tocou agora. Existem estudos que já comprovaram que as pessoas que têm fé, quando a gente fala é Deus ou aquela fé que representaria Deus, né? Tem maior chance de cura e tem maior chance, vamos dizer assim, não é a questão a cura, e sim como ela enfrenta, o enfrentamento das doenças. O enfrentamento das doenças ela é muito melhor nas pessoas que têm fé. Eu costumo perguntar para as pacientes, né, de que a gente costuma usar o termo religião, né, de que religião você é. Aí, quando não é uma religião, eles dizem, eu sou de tal filosofia. Ok, o que importa é a fé. É acreditar numa força, né? É acreditar que a gente não está sozinho. E puxando a questão do sozinho, que entra aquele detalhe que você comentou. A importância dos amigos, a importância da família, a importância do parceiro. Porque é muito difícil uma pessoa ter que passar por uma doença sozinho. Sozinho, sem amigos, sem família e sem a força maior do universo. Porque esses são elementos somatórios ao tratamento médico, ao tratamento clínico, né? Então, só soma, não se subtrai, porque mexe com uma outra situação, a vaidade, a autoestima, né, doutora? E aí entra a questão da silhueta também entra nesse detalhe. Então, por exemplo, a mulher às vezes perde o cabelo, a mulher ela se sente menos feminina porque ela está com a mama um pouco diferente, ela se sente, ela tem medo. Mexe muito com a cabeça, né, doutora? Então, são tantos fatores que interferem nessa doença que é extremamente importante o círculo que acolhe essa paciente, né, essa mulher. E uma coisa assim que é extremamente importante também é reforçar as questões emocionais. Então, a acolhida do grupo, né, que estão em torno dela, e a questão do emocional. Então, é importante também um apoio da mente, né, desse emocional, para que ela consiga não só suportar a doença, mas também, às vezes, tentar resolver algumas pendências, né? Que possam estar alterando esse organismo para que ela também tenha um tratamento melhor.
Então, tudo que é feito para melhorar o organismo da pessoa, que inclui os tratamentos emocionais, psicológicos, psiquiátricos, os apoios de grupo, a fé, os amigos, a família, tudo isso são suportes que melhoram com certeza o tratamento. E a evolução... O corpo vai respondendo também, né? Se a pessoa estiver com todo esse aparato, né, emocional e estrutural, o corpo vai responder ao medicamento, inclusive, né? Às químicas, aos farmacos, né? Sim. Porque existem assim várias linhas de pensamento com relação às questões mentais, a como a gente enfrenta, como a gente acolhe o tratamento, vamos colocar esse termo, acolher o tratamento, porque se a gente aceitar o tratamento de que ele vai ser benéfico, isso também é favorável para a evolução dessa doença. Então, tudo é importante, né, nesse momento. O tratamento mais precoce, o diagnóstico, né, mais precoce possível, o tratamento mais precoce possível, a acolhida do grupo todo para essa mulher. Doutora, quais são as perspectivas exatamente? Porque a gente considera que teve um atraso aí de exames parados em mulheres que não tiveram acesso, né, a essa oferta de investigação. Mas quais são as perspectivas em relação à projeção de diagnóstico? É o tipo de câncer mais incidente no mundo, na nossa região? Como que a gente está nessa posição em relação a diagnóstico? Na verdade, nós estamos em terceira posição no Brasil, né? A gente perde para a região, perde ou ganha, né? Vamos colocar assim, mas a gente está em terceiro lugar de posição para câncer de mama. A primeira posição sul, seguida de sudeste, a nossa centro-oeste. Porém, assim, os exames já normalizaram há um determinado tempo. Então, aqui no município, as filas já começaram a reduzir bastante. Até foi aberto um serviço na maternidade Cândido Mariano, chamado a Casa Rosa, que vem ajudando bastante essa questão do atraso da pandemia. Então, aqui no estado já está começando a normalizar bem a questão do diagnóstico, a questão dos tratamentos. Requer agora a mulher, né? Porque eu ainda percebo até na clínica privada que tem muitas mulheres que ainda estão com os 2 anos de atraso da pandemia, voltando agora. E se a gente considerar, foi no ano de 2020, 2021, e a gente está no final de 2022, a gente já está em outubro. Então, não são mais 2 anos. Praticamente 2020, 21 e 22, já quase 3 anos. Doutora, a gente está chegando ao fim. É um tema tão importante e que a gente sempre tem que estar falando, porque é a saúde da mulher. É possível diagnóstico precoce, salvar vidas, tem cura, tem existem todos esses fatores que salvam vidas, né? Que depende também da paciente, de todo o aparato. Mas eu queria que a senhora deixasse justamente uma mensagem para essa mulher, para a família. É a saúde da mulher, mas também é a saúde da família, né? Todo mundo tem que estar atento. O que eu sempre costumo falar? As pessoas que ouviram a gente falando aqui, né, e da iniciativa de vocês, a gente está sempre dentro do possível, né, alertando, que passe para mais mulheres. Então, você que tem tia, irmã, avó, esposa, amiga, transmita essa informação que vocês receberam de que o câncer de mama ele tem cura, mas que precisa que o diagnóstico seja feito de uma forma bem precoce. Então, você que está ouvindo, transmita para as pessoas que você ama. Cuide também das pessoas que você ama. Então, chega em casa, depois que eu via, ou na própria casa, e olha, você já fez a mamografia esse ano? Você já fez, mãe? Você fez, vó? Ô, minha tia, você já fez? A amiga, a namorada, a esposa, a companheira, e aí vai, né? Então, você que tem uma mulher na faixa etária dos 40 anos,
se relembre disso que você ouviu e possa ajudar a essa mensagem chegar ao maior número de mulheres possível. Olha, a mensagem que eu recebi sua agora é exatamente para a mulher que está nos assistindo, o autocuidado, e para a mulher, a colega, a amiga, alguém da família, é o gesto de amor, né? Esse lembrete, cuide-se. É bem isso que eu entendi. Obrigada, doutora. E é exatamente isso, Ida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente e a gente está à disposição, como sempre. Seja bem-vinda sempre. É uma honra poder falar sobre o assunto, alertar e salvar vidas. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Até mais. Beijo. Até mais. No programa Perspectiva, eu conversei com a mastologista Marilana Geimba sobre prevenção de câncer de mama. O programa Perspectiva vai ao ar pelo canal 9 da NET, TV Alenes e também pela TV Educativa. Até a próxima edição.